Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Per te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, o dulcis Virgo Maria. Carta encíclica Fidentem Piumque Animum. Da Sua Santidade Leão XIII a todos os nossos veneráveis irmãos os petrarcas, primazes, arcebispos e bispos do orbe católico, em graça e comunhão com a Sé Apostólica, sobre o Rosário de Nossa Senhora. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Durante o nosso sumo pontificado, frequentemente temos tido a ocasião de dar públicas provas da confiança e da piedade para com a Santíssima Virgem, que sempre nutrimos desde mais tenros anos, e depois nos temos esforçado por alimentar e aumentar em toda a nossa vida. Incidindo com efeito em tempos não menos infaustos para a Igreja do que cheios de perigos para a própria sociedade civil, facilmente havíamos compreendido o quanto era útil recomendarmos com máximo calor esse baluarte de salvação e de paz que Deus, na sua grande misericórdia, quis dar à humanidade na pessoa de sua augusta mãe, e que depois ele tornou insigne nos fastos da Igreja por uma série ininterrupta de acontecimentos favoráveis. E os povos católicos têm correspondido aos nossos votos e às nossas exortações com múltiplas e pressurosas iniciativas, mas especialmente reavivando a devoção para com o Rosário, com abundante messe de esplêndidos frutos. Mas nós não nos podemos cansar de exaltar a Mãe de Deus, que é verdadeiramente digníssima de todo louvor, nem de inculcar eterno amor para com ela, que também é Mãe dos homens e que é cheia de misericórdia e cheia de graça. Antes, quanto mais a nossa alma, fatigada pelas solicitudes apostólicas, sente avizinhar-se a hora da sua partida, tanto mais ardente e confiantemente volve o olhar para aquela que é como a aurora bendita, da qual surgiu o dia de uma felicidade e de uma alegria sem ocaso. Quanto nos consola, veneráveis irmãos, a lembrança das cartas periodicamente escritas para recomendar o Rosário, tão grato àquela a quem se quer honrar, tão útil àqueles que o rezam bem. Mas não é menos caro ao nosso coração o termos ainda a possibilidade de reafirmar insistentemente o nosso propósito, mesmo porque, assim fazendo, temos ótima ocasião de exortar paternalmente as mentes e os corações a um sempre maior apego à religião e de revigorar neles a esperança das imortais recompensas. A forma de oração de que falamos foi chamada com o belo nome de Rosário, como que para exprimir a um tempo o perfume da rosa e a graça das coroas, nome que, enquanto é indicadíssimo para significar uma devoção destinada a honrar aquela que justamente é saudada como rosa mística do paraíso e que, cingida de uma coroa de estrelas, é venerada como rainha do universo, parece também simbolizar o augúrio das alegrias e das grinaldas que Maria oferece aos seus fiéis. A esta asserção aparece ainda mais evidente se se considerar a natureza do Rosário Mariano. De feito,
Nada nos é mais recomendado pelos preceitos e pelos exemplos de Cristo e dos apóstolos do que a obrigação de invocarmos a Deus e de suplicarmos o seu auxílio. Depois, os padres e os doutores da Igreja, por sua parte, nos ensinam que este dever é de tal importância que quem o descurasse debalde confiaria em alcançar a eterna salvação. Mas, embora quem reza tenha, pela própria virtude da oração e pela promessa de Cristo, a possibilidade ímpar de graças divinas, todavia, como todos sabem, a oração tira a sua maior eficácia principalmente destas duas condições, a saber, da assídua perseverança e da união de muitos corações na mesma oração. A primeira condição é claramente posta em evidência pelas amorosas insistências de Cristo, as amorosas instâncias de Cristo. Pedi, procurai, batei. Instâncias que pintam Deus como o mais terno dos pais, o qual quer sim acolher os desejos de seus filhos, mas também se alegra de sentir-se por eles longamente rogado, antes como que cansado pelas súplicas deles, para ligar sempre mais estreitamente a si os seus corações. Depois, sobre a outra condição, o próprio Senhor em várias circunstâncias proclamou: se dois de vós se puserem juntos na terra para pedir qualquer coisa, eu estarei no meio deles. Ensinamento do qual tirou inspiração daquela vigorosa sentença do Tertuliano: reunimo-nos juntos em assembleia e em sociedade, como que para tomar de assalto a Deus com as nossas preces. É esta uma forma de violência, porém muito do agrado de Deus. Além disso, é digno de menção a este propósito o que escreve Akinati. É impossível que não sejam escutadas as orações de muitos juntos, quando não formam senão uma só oração. Ora, ambas estas condições se acham perfeitamente unidas no Rosário. Nele, com efeito, para omitirmos outras reflexões, pelas nossas repetições das mesmas orações, nós demonstramos querer obter do Pai Celeste o seu reino de graça e de glória. E com as nossas reiteradas súplicas à Virgem Mãe, imploramos para nós pecadores o seu auxílio e a sua intercessão durante toda a nossa vida e na nossa hora extrema, que é a porta da eternidade. Depois, a própria forma do rosário presta-se otimamente para a oração em comum, tanto que, com razão, ele foi chamado o Saltério Mariano. Mantenha-se, portanto, com religiosa exatidão, ou se reponha em honra o uso que tanto floresceu entre os nossos antepassados, quando as famílias cristãs, nas cidades e nos campos, consideravam como um sagrado dever o reunir-se à noite, depois dos labores do dia, diante de uma imagem da Virgem, para recitar alternativamente o rosário. E ela se comprazia tanto nesta fiel e consorte mensagem que, como uma mãe entre a coroa de seus filhos, assistia propícia àqueles seus devotos e concedia-lhes o dom da paz doméstica, penhor da paz do céu. E foi justamente refletindo na eficácia desta oração em comum que, entre as nossas muitas outras disposições sobre o rosário, explicitamente declaramos ser nosso vivo desejo que ele fosse recitado todos os dias nas catedrais das simples dioceses e todos os dias de festas nas igrejas paroquiais. Observe-se, pois, com solicitude e com constância essa nossa disposição. De resto, vemos com profunda satisfação que a santa prática se divulga e se conjuga com outras súplicas manifestações de piedade, como, por exemplo, com as peregrinações aos santuários mais insígnes, costume que se afirma sempre mais, com grande comprazimento nosso. Mas esta união de preces e de louvores marianos apresenta também outros aspectos que proporcionam muita alegria e muita utilidade às almas. E nós mesmos, alegra-se-nos o coração ao reavivarmos aqui esta lembrança, tivemos meios de fazer a experiência disso em algumas circunstâncias particulares do nosso pontificado. Quando na Basílica Vaticana estávamos cercados por uma multidão imensa de fiéis de todas as categorias, os quais, unidos a nós nas intenções, na voz e na meditação dos mistérios do Rosário,
suplicavam a poderosíssima auxiliadora do povo cristão. E quem quererá considerar excessiva e censurar a grande confiança depositada no auxílio e na proteção da Virgem? Todos estão de acordo em admitir que o nome e a função do perfeito mediador não convém senão a Cristo, porque só Ele, conjuntamente Deus e homem, reconciliou o gênero humano com seu sumo Pai. Um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, aquele que a si mesmo se deu como preço de resgate por todos. Mas se, como ensino angélico, nada proíbe que algum outro se chame, por certos aspectos, mediador entre Deus e os homens, quando dispositiva e ministerialmente coopera para a união do homem com Deus, como é o caso dos anjos, dos santos, dos profetas e dos sacerdotes do Velho e do Novo Testamento, sem dúvida alguma, tal título de glória convém, em medida ainda maior, à Virgem Excelsa. Com efeito, é impossível imaginar outra criatura que tenha realizado ou esteja para realizar uma obra semelhante à dela, na reconciliação dos homens com Deus. Foi ela que, para os homens fadados à eterna ruína, gerou o Salvador. Quando, ao anúncio do mistério da paz trazido à terra pelo anjo, ele deu o seu admirável assentimento em nome de todo o gênero humano. Ela é aquela da qual nasceu Jesus, sua verdadeira mãe, e por isto, digna e agradabilíssima mediadora junto ao mediador. Como estes mistérios são sucessivamente propostos no rosário à meditação dos fiéis, segue-se que esta oração põe em evidência os méritos de Maria na obra de nossa reconciliação e de nossa salvação. Ninguém, assim pensamos, pode subtrair-se em sua suave emoção ao contemplar a Virgem. Ou quando visita a casa de Isabel para lhe dispensar os divinos carismas. Ou quando apresenta seu filho pequenino aos pastores, aos reis, a Simeão. E que não sentirá a alma fiel quando refletir que o sangue de Cristo derramado por nós e os membros nos quais ele mostra aos pais as feridas recebidas como penhor da nossa liberdade não são outra coisa senão carne e sangue da Virgem. E na realidade, a carne de Jesus é a carne de Maria. E embora sublimada pela glória de ressurreição, todavia a natureza dessa carne permaneceu e permanece a mesma que foi tomada de Maria. Disse Santo Agostinho. Mas, como de outra vez lembramos, o rosário produz outro fruto notável, adequado às necessidades dos nossos tempos, e é este: que numa época em que a virtude da fé em Deus está cada vez disposta a tão graves perigos e assaltos, o cristão acha no rosário meios abundantes para alimentá-la e reforçá-la. As Sagradas Escrituras chamam a Cristo condutor e aperfeiçoador da fé. Condutor, porque ensinou aos homens grande número de verdades que eles devem crer, especialmente as que dizem respeito àquele em quem habita toda a plenitude da divindade, e ademais porque com a graça como que com a unção do Espírito Santo concede generosamente o dom da fé. Aperfeiçoador, porque no céu, onde converterá o hábito da fé na clareza da glória, ele tornará evidentes aquelas coisas que os homens na vida mortal perceberam como através de um véu. Ora, todos sabem que na prática do rosário, Cristo tem esse lugar de proeminência que lhe compete. De fato, é a sua vida que nós contemplamos na meditação, a privada nos mistérios gozosos, a pública em meio aos graves incômodos e os padecimentos mortais, e a gloriosa, enfim, que da sua triunfal ressurreição chega até a eternidade dele, sentado à destra do Pai. Sem contar a assunção e coroação de sua mãe, acrescento eu. E como é necessário que a fé, para ser digna e perfeita, se manifeste exteriormente,
Pois que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a profissão para a salvação, no rosário achamos também excelente meio para professarmos a nossa fé. E realmente, com as orações vocais de que ele se tece, podemos exprimir a nossa fé em Deus, nosso Pai Providentíssimo, na vida futura, na remissão dos pecados, nos mistérios da Augusta Trindade, do Verbo encarnado, da maternidade divina e em outras verdades ainda. Ora, ninguém ignora o quanto é grande o valor e o mérito da fé, semente seletíssima que hoje faz desabrochar as flores de todas as virtudes que nos tornam agradáveis a Deus e que um dia produzirá frutos que durarão eternamente. O conhecer a Ti é perfeita justiça, e o saber a Tua justiça e poder é raiz de imortalidade. O conhecer a Ti é perfeita justiça, e o saber a Tua justiça e poder é raiz de imortalidade. E aqui afigura-se oportuno um chamamento aos deveres das virtudes que a fé justamente impõe. Entre estas, por mais de um motivo, é obrigatória e salutar a virtude da penitência, da qual é uma manifestação a abstinência. Se a Igreja mostra sobre este ponto sempre maior brandura para com seus filhos, é entretanto dever destes compensar com outras obras meritórias a sua maternal indulgência. Ora, também para tal fim, apraz-nos, em primeiro lugar, inculcar a prática do rosário, que pode produzir bons frutos de penitência, especialmente pela meditação dos sofrimentos de Jesus e de sua Mãe Santíssima. Aqueles, pois, que se esforçam por atingir o seu bem supremo, um admirável desígnio da providência ofereceu o auxílio do rosário, auxílio mais fácil e mais prático do que qualquer outro, porque basta um conhecimento, mesmo modesto, da religião, para se aprender a rezar com um fruto, o rosário. E por outro lado, isso requer tão pouco tempo que na realidade não pode acarretar prejuízo a outros afazeres. Além de que, isto é confirmado por oportunos e luminosos exemplos da história da Igreja, onde se lê que em todos os tempos houve pessoas que, conquanto desempenhassem ofícios muito pesados ou fossem absorvidas por fatigantes ocupações, todavia nem sequer por um só dia relaxaram este piedoso costume. Isso se explica por esse íntimo sentimento de piedade que transporta as almas para esta sagrada coroa, até a amá-la eternamente e a considerá-la como a companheira inseparável e fiel amparo da sua vida. Apertando-a entre os dedos nas supremas agonias, eles estão mais seguros de ter em mãos um penhor da imarcessível coroa de glória. Tal esperança é depois grandemente reforçada pelos tesouros das indulgências com que o rosário foi enriquecido, na mais larga medida, pelos nossos predecessores e por nós mesmos. Contanto que, entende-se, delas se tem a devida estima. Não há dúvida que essas indulgências, como que dispensadas pelas mãos da Virgem Misericordiosa, ajudam muito os moribundos e os defuntos, apressando para eles as alegrias da suspirada paz e da luz eterna. Eis aí, ó veneráveis irmãos, os motivos que nos impelem a não desistir de louvar e de recomendar aos católicos uma forma tão excelente de piedade, uma devoção tão útil para chegar ao porto da salvação. Mas a isto somos movidos também por outra razão de extraordinária importância, sobre a qual já muitas vezes temos manifestado o nosso pensamento em cartas e alocuções, como seja, sentindo-nos cada vez mais fortemente estimulados e impelidos à obra pelo ardente desejo, em nós ateado pelo Sacratíssimo Coração de Jesus, de favorecer a reconciliação dos dissidentes, compreende-se que esta admirável unidade não pode ser mais bem preparada e realizada do que em virtude da oração. Temos presente ao nosso espírito o exemplo de Cristo, que suplicou longamente a seu Pai para que os seguidores da sua doutrina fossem uma só coisa, na fé e na caridade. Depois disso, que a prece da Virgem também seja eficacíssima para este fim, disso temos uma prova eloquente na história apostólica,
Aquela página que, enquanto nos apresenta a primeira reunião dos discípulos, em suplicante espera da prometida efusão do Espírito Santo, faz especial menção de Maria, em oração com eles. Todos eles perseveravam unânimes na oração com Maria, Mãe de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Portanto, assim como a Igreja nascente justamente se uniu na oração a ela, a mais nobre faltora e guardiã da unidade, o mais possível oportuno é que outro tanto façam nos nossos dias os católicos, especialmente durante o mês de outubro, que nós, já de longa data, temos querido dedicado e consagrado à Divina Mãe, com a recitação solene do Rosário, que implora o auxílio dela nas presentes angústias da Igreja. Acenda-se, pois, por toda parte o ardor por esta devoção, com a finalidade precípua de alcançar a santa unidade. Nada poderá ser mais suave e mais grato a Maria. Unidade intimamente a Cristo, ela deseja sobretudo, e quer que aqueles que recebam o dom do mesmo batismo, por ele instituído, estejam também unidos por uma mesma fé e por uma mesma perfeita caridade com Cristo e entre si mesmos. Que mediante o rosário os mistérios augustos desta fé penetrem tão profundamente nas almas que nós possamos, queira-o Deus, imitar aquilo que eles contêm e alcançar o que prometem. Entre mentes, em auspício dos divinos favores e em atestado de nosso afeto, concedemos de grande oração a cada um de vós, o vosso clero e ao vosso povo, a bênção apostólica. Dado em Roma, junto a São Pedro, a 20 de setembro de 1896, 19º ano do nosso pontificado. Caros ouvintes, o link para a encíclica está no descritivo e peço para que orem por mim, por todos nós, pelo nosso país, pelo nosso Santo Padre, o Papa, por todo o clero e a Santa Igreja. Muito obrigada. Que Deus vos abençoe.